Texto muito conhecido de todos nós que aqui estamos, também chamado como a Grande Comissão ou a Grande Missão. Nesses 3 versículos, nós encontramos a principal missão que o Senhor Jesus deu para a sua igreja, que o Senhor Jesus deu para cada um de nós. Por isso que ele é tão significativo e tão importante. Nós somos chamados para fazermos parte da missão de Deus aqui nessa terra. Participantes ativos, não meramente ouvintes, mas pessoas que participam ativamente do reino de Deus, da obra de Deus e do propósito de Deus. Nós vamos orar mais uma vez nessa manhã. Eu gostaria que cada um de nós, aqui nessa manhã, pedíssemos ao Senhor para falar ao nosso coração. Você poderia fazer o seu culto lá na sua casa. Jesus disse que se eu me trancar no meu quarto, falar com meu Pai Celestial, Ele vai me ouvir e ali eu vou adorar ao Senhor, nós vamos ter esse momento de comunhão e de adoração. Mas quando nós nos reunimos aqui no mesmo lugar, com o mesmo propósito no coração, nós formamos uma casa viva, um edifício vivo, e Deus manifesta a sua presença. Então, Deus vai falar conosco aqui nessa manhã. Amém? Independentemente de mim, mas por causa da palavra dEle e por causa do Espírito Santo, Deus vai falar conosco aqui nessa manhã. Então, curva a sua cabeça mais uma vez, ore pedindo a Deus para que o Espírito Santo encontre lugar na nossa vida, no nosso coração, e que Ele fale conosco aqui nessa manhã. Senhor, somos dependentes da Tua graça, somos dependentes do mover do Teu Espírito Santo, e nós queremos suplicar ao Senhor nessa manhã, que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, aos que estão aqui, aqueles que acompanham também, pela transmissão, pela internet, que todos sejamos tocados pelo Senhor, tocados pelo Teu Espírito Santo. A obra do Senhor, ela é sobrenatural. A igreja é um corpo vivo e espiritual. É o corpo do Senhor. É através desse corpo que o Senhor se move na terra. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Fala conosco, quebra os grilhões, liberta as mentes, ó Deus, e traga o conhecimento pleno, vivo e eficaz da Tua palavra. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus. Como é do nosso costume, na nossa escola dominical, vocês podem participar fazendo as suas perguntas, seja através aqui do chat da igreja, que os canais estão abertos aí pela internet, seja também através do celular da igreja, que vocês têm costume, de mandar as perguntas, mas podem participar. Deixa eu perguntar para vocês, eu estou vendo os irmãos tossindo aqui, tá bom? Está muito frio? Cadê o pessoal aí da mordomia? Josué que me vê. O ar aqui está muito frio, os irmãos estão se sentindo um frigorífico, né? Eu estou vendo quem é que controla aí para nós esse ar. Netão, vê lá para nós, por favor. A luz está boa?
Era o som. É o ar, gente, não é o microfone, não. Né? Melhorou. Também não precisa esquentar, né? Senão nós vamos começar a suar aqui daqui a pouco. Bom, queridos, nós estamos diante de um texto que é extremamente desafiador. E nós precisamos encará-lo nessa perspectiva mesmo do que é que Deus tem para nós, o que é que Deus tem para a minha vida, através desse texto, através da sua palavra aqui nessa manhã. Vocês conhecem o contexto, né, do que está acontecendo aqui. O Senhor Jesus, ele foi pregado naquele madeiro, os discípulos estavam ali ao pé da cruz, vendo todo aquele desfecho histórico, já comunicado por ele, já anunciado, mas uma coisa é você ouvir falar e a outra é você participar, é você presenciar. E, de repente, acontece tudo aquilo que Jesus falou. Nós começamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a trajetória de Jesus subindo para Jerusalém. E Lucas, a partir do capítulo 9, ele faz a mesma narrativa. Jesus está subindo para Jerusalém. E ele resolve perguntar para os discípulos o que as pessoas estão dizendo a meu respeito. Quem diz elas que eu sou? Aí eles disseram muito prontamente, de uma forma muito transparente, olha, Jesus, alguns estão achando que o Senhor é o João Batista que ressuscitou, outros estão achando que o Senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus vira para eles e pergunta, e vocês? Quem é que vocês dizem, o que é que vocês pensam a meu respeito? Porque nem eles mesmos estavam certos de quem era Jesus. E Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse, olha Pedro, você é muito bem-aventurado, porque esse entendimento e essa compreensão não vem da razão, não vem do intelecto, não vem da observação humana, mas isso é uma revelação espiritual, é uma revelação do Espírito Santo. Meu Pai Celestial, através do Espírito Santo, comunicou essa verdade para você. Por isso que você é bem-aventurado. Conhecer as coisas de Deus, entender as coisas de Deus da forma como Deus as compreende na realidade espiritual de Deus, é somente através do Espírito Santo, é uma revelação do Espírito Santo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Bem-aventurado. Aí Jesus vira para eles e diz, ok, Pedro, né, parabéns, você acertou. Foi meu Pai Celestial, foi o Espírito Santo quem te revelou. Mas agora eu quero dizer para vocês que, de fato, eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Deus vivo, mas eu estou subindo para Jerusalém. E lá eu serei preso, amarrado, cuspido, socado, humilhado, e por fim eu serei morto. Qual foi a reação de Pedro, queridos? Mas que contradição é essa? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias esperado, o Rei de Israel, e agora o Senhor está dizendo que vai ser preso, que vai ser humilhado, cuspido, açoitado, espancado, e por fim morto pelas autoridades? Não, Senhor. Tem misericórdia de ti. Isso não pode acontecer de forma alguma.
E qual foi a resposta de Jesus? Qual foi? Chocante. Arreda, afasta-te, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus. Você só cogita, só pensa, gasta energia nas coisas dos homens. Eu fico pensando, às vezes, se fosse eu no lugar de Pedro, qual seria a minha reação? Seguir Jesus com as expectativas erradas conduz também a conclusões erradas. As expectativas deles, de um modo geral, e a mãe de Tiago e João deixou muito claro as expectativas dela, é que Jesus, sendo Cristo, o Messias, o Filho de Deus, chegando em Jerusalém, ele tomaria o poder, se assentaria no trono de Israel, e eles seriam seus ministros e governariam juntamente com ele. Mas a proposta é completamente diferente e completamente inversa. Não, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, vou ser humilhado. E, de fato, Jesus chega em Jerusalém, causa um alvoroço na cidade, chega montado num jumentinho, animal de carga, e, por incrível que pareça, apesar de estar montado num jumento, que não é cavalo de reis, não é transporte de autoridades, jumento é transporte de carga, é transporte de gente pobre, não é BMW da época, como querem crer e dizer alguns pregadores, é muita loucura e uma hermenêutica muito torta dizer que jumento era BMW da época e que Jesus chega em Jerusalém num BMW. É uma torção absurda da palavra de Deus. Jumento é animal de carga, jumento transporta carga, transporta gente pobre, mas não transporta reis e nem autoridades. E Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, que é um animal de carga, conforme está escrito nas Sagradas Escrituras. E, apesar de estar montado num jumento, quando Jesus chega na cidade, causa uma comoção e um alvoroço muito grande, e as pessoas começam a agitar as suas roupas, balançar ramos e gritar: bendito o rei que vem em nome do Senhor. E as autoridades ficam transtornadas e perguntam para Jesus: você não está vendo o que esses estão dizendo? Até as crianças estão gritando isso aí. E Jesus disse: se vocês não clamarem, as pedras clamarão. E das crianças de peito é que sai o perfeito louvor. Ele é o rei. Ele é o rei. Não tem aparência de rei, não tem carruagem de rei, não tem cavalo de rei, mas ele é o rei. Ele é o rei. E ele tem mentalidade de rei. Ele não tem cabeça de escravo. Ele pode estar montado num jumento, que ele é o rei. Ele é o Filho de Deus. Ele pode estar no meio da multidão, não está separado, não está num lugar de distinção, com roupas de distinção, mas ele sabe quem ele é e ele recebe os louvores, porque ele sabe quem ele é. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Embora os judeus não reconheçam, mas ele é o Rei dos judeus. É muito doido, né? Que até o Pôncio Pilatos, que é romano, manda escrever lá sobre a cruz de Jesus. Em hebraico, em latim, hebraico, aramaico, latim, grego,
Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Ele é o Rei dos Judeus. E é assim que ele chega em Jerusalém, ele é morto, de fato, ele é crucificado, e os discípulos, embora tivessem ouvido tantas vezes isso de Jesus, e como fiz aqui esse parênteses, né, uma coisa é você ouvir, e a outra coisa é você vivenciar existencialmente o fato. Uma coisa é você ir num velório do outro, outra coisa é você ir num velório da sua casa, da sua família, de um parente seu. Uma coisa é você descrever a enfermidade do outro. A outra coisa é quando você recebe o envelope e lá está a sua enfermidade. É diferente. E agora eles estão ali, não mais como ouvintes, alguém que ouviu falar, mas eles estão ao pé da cruz. Estão vendo Jesus, o querido Jesus, o amado Jesus, sendo tratado injustamente, de uma forma muito maldosa, muito perversa, um julgamento, melhor dizendo, macomunado, armado, com um final já predito, com um final já sabido qual seria. Triste. Parece-nos que nesses momentos o mal vence. Quando você participa de um julgamento em que você percebe com muita clareza os tentáculos da maldade humana, da maldade satânica, e parece que as coisas vão se movimentando de uma forma além e acima das suas forças, e você tem aquela sensação de que o mal está presente, de que as trevas estão presentes, e que nada pode ser feito, e Jesus é morto, crucificado, Jesus é sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscita. O mal foi vencido. As trevas foram derrotadas. A ressurreição de Jesus é a prova cabal de que o mal foi vencido. A maldade humana, o mau juízo humano, as más intenções humanas, os maus desígnios do coração humano, as articulações maldosas de Satanás. Satanás é real, é um ser pessoal, não é uma figura mítica, ele é um ser real, movido pelo ódio, pela maldade e pela rebelião contra Deus e contra a sua vontade. Mas quando Jesus ressuscita, quando ele rompe, ressurgindo, as trevas foram vencidas. Tem esperança. Tem esperança para essa humanidade. Amém? Tem esperança para nós. Eu falo isso assim no espírito, né, com muita dor, porque a gente lida e vê como a maldade, como o mal é real. E como Satanás age para poder destruir vidas, destruir famílias, destruir relacionamentos, destruir amizades, destruir coisas boas, coisas sublimes que Deus faz, que Deus constrói, e repentinamente, de uma forma inesperada, às vezes lá está a ação do mal. Mas nessa manhã, começando aqui a nossa escola dominical, o nosso estudo, eu queria deixar isso muito claro para todos nós que aqui estamos. O mal foi vencido. Satanás foi derrotado. A morte foi vencida. A morte já é um inimigo derrotado.
O pecado foi vencido, o pecado foi derrotado. É possível, sim, em Deus, em Jesus, no poder do Espírito Santo, é possível viver uma vida limpa. É possível, perfeitamente possível, viver uma vida limpa, viver uma vida santa, viver uma vida santificada. Glória a Deus por isso. Ele ressuscitou, e depois de ressurreto, aparecendo para as mulheres que ali foram ao sepulcro, Jesus diz para elas que era como é bom saber que todo mal, todas essas coisas que machucam, que tentam nos apartar de Deus, todas essas coisas foram vencidas. É incrível. Eu já preguei tantas vezes. Já preguei tantas vezes nesse texto. E ele é tão vivo, tão real. Incomoda tanto o inferno. Incomoda tanto as trevas, essa verdade de que tem esperança, de que Jesus morreu sim, mas que Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder, toda a autoridade sobre o céu, sobre a terra. Glória a Deus. Primeira vez que eu preguei esse texto, ainda muito novo, é incrível, incrível como que isso aqui incomoda, né? Como eu disse para vocês, incomoda o inferno. Era uma igreja pequena no interior, cidade pequena do interior, e do nada, queridos, apareceu um homem com um machado ali na porta da igreja e queria bater, queria matar, queria machucar, e eu soube imediatamente que era uma obra maligna, que era uma perturbação satânica, né? Porque realmente incomoda muito essa verdade descortinada. O mundo, as circunstâncias da vida, às vezes querem jogar uma cortina, né, sobre os nossos olhos, e às vezes as depressões, né, as perturbações, as angústias da vida, elas funcionam como que uma nuvem negra, circunstâncias da vida, frustrações, decepções existenciais, elas funcionam como uma nuvem negra que tapam o sol dessas realidades espirituais. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, ela é poderosa. Jesus, depois de ressurreto, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está vivo. Jesus,
Ele está vivo, né? Uma das coisas mais interessantes espiritualmente que aconteceram na minha vida foi quando eu comecei a ler os evangelhos. Longe dos evangelhos, eu não conhecia Jesus. O Jesus que eu conhecia era o Jesus que religiosamente me falavam a respeito dele. E simbolicamente e visivelmente, o Jesus que eu conhecia era o Jesus dos retratos e um Jesus pendurado numa cruz. Agora, imagina, né, esse símbolo na mente de uma criança, de um jovem. Jesus pendurado. O símbolo, ele fala sem palavras. Se eu mostrar para você a minha mão esquerda e você olhar para ela e ver essa aliança aqui, o que esse símbolo fala para você? Casado. Mas não diz com quem, nem quanto tempo, nem quantos filhos, mas ele fala. Então, quando eu olhava, né, para aquele símbolo do Jesus pendurado, a única coisa que a minha mente ia e alcançava era o Jesus morto e pendurado. Aí, quando eu comecei a ler os evangelhos, queridos, eu ganhei de presente um Novo Testamento dos Gideões. Aliás, nem fui eu que ganhei, um colega trouxe aquele Novo Testamento para a República, e eu comecei a ler. Obra de Deus, atos soberanos de Deus, a ação do Espírito Santo. Eu comecei a ler o Novo Testamento, e à medida que eu li o Novo Testamento, eu ia percebendo espiritualmente que Jesus não estava preso no madeiro como símbolo impregnara na minha mente. Eu não sei que símbolos, que imagens, que pensamentos você tem a respeito de Jesus, mas o que precisa ficar claro para nós aqui nessa manhã é que ele está vivo, ele de fato morreu, morreu pendurado no madeiro, conforme a história mostra, conforme as figuras mostram, mas não tem nenhum símbolo mostrando Jesus ressurreto, mostrando Jesus vivo, não teria nem como ter, né? Mas Jesus está vivo, Jesus está vivo, e é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, amém? Você está aqui nessa manhã porque o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, está vivo, e nós podemos ter esperança. Nós podemos ter esperança contra a morte, nós podemos ter esperança contra o pecado, e nós podemos ter esperança contra Satanás com as suas hostes. Porque Jesus, ao ressuscitar, ele venceu o diabo com as suas obras, venceu a morte, ele ressuscitou e venceu o pecado também. Ninguém precisa mais viver subjugado e escravizado pelo pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem coisa pior do que ser subjugado, que ser escravizado. Mas ninguém, nenhum ser humano, por causa de Jesus, em Jesus, precisa viver mais subjugado por qualquer coisa que seja. É interessante que na época do Novo Testamento nós tínhamos ainda escravos, e muitos irmãos em Cristo eram escravos. Filemão era um escravo. Filemão não, ele era um senhor, né? Onésimo era um escravo. Esse escravo, ele se tornou liberto no dia que ele conheceu Jesus. Por conspiração divina, por misericórdia de Deus, ele vai parar na mesma cadeia que Paulo está. Olha que bem-aventurança. Ele preso justamente, Paulo preso injustamente, mas ele vai parar na mesma cadeia onde Paulo está.
E Paulo anuncia Jesus para ele. E o que acontece? O Filemon ouve a respeito de Jesus, crê em Jesus, volta para o seu Senhor, continua sendo um escravo de trabalho, mas de mente, de coração, de espírito, ele não é mais um escravo. Ele é um servo de Deus. O Jesus ressurreto, vivo, que tem todo o poder e toda a autoridade, chegou para os seus discípulos e lhes entregou uma missão. Qual foi a missão que Jesus entregou para os seus discípulos? Vamos lá? Qual foi a missão que Jesus entregou para os seus discípulos? Fazei, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Porque eu posso ler isso de uma forma descritiva e impessoal. Jesus falou para os discípulos. Mas o que isso tem a ver comigo hoje, 2000 anos depois, no ano de 2024? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver contigo, você que conhece Jesus e que serve Jesus? O que isso tem a ver conosco? Eu acabei de contar para vocês a história de Onésimo. O que aconteceu com Onésimo? Está lá na carta de Paulo a Filemon. O que aconteceu com Onésimo? Onésimo era um servo rebelde. Ele fugiu do seu senhor, sem carta de alforria. Foi preso. Foi para onde? Na cadeia. E quando ele chegou na cadeia, ele encontra com quem? E o que Paulo faz? O discipula. Então, não tem um lugar específico para discipular. A palavra de Deus não está aprisionada, a palavra de Deus não está limitada. Ela está limitada pela nossa inoperância, pela nossa falta de entendimento e pela nossa falta de compreensão do poder de Deus, da autoridade de Deus e da missão que Deus nos confiou. Jesus está dizendo, fazei discípulos de todas as nações. Imagine se apenas aqueles 11 discípulos fossem fazer discípulos de todas as nações. Conseguiriam? Não. Se nós ajuntarmos todos os pastores, todos os missionários que existem no mundo, não conseguiriam fazer discípulos de todas as nações. Então, essa missão, ela é para cada um de nós. Acho que esse é o ponto que tem que virar a chave aqui hoje. Nesse pequeno parágrafo de 3 versículos encontra-se a grande comissão, o grande comissionamento, a grande missão que Jesus entrega para a sua igreja, para mim e para você, que é a missão de fazer discípulos. O imperativo aqui é fazer discípulos. Esse é o imperativo. A força do mandamento repousa no fazer discípulos. Então, a missão que Jesus deu para nós é fazer discípulos. Agora, retoricamente, não precisa nem me responder, mas quantos discípulos que você já fez para Jesus? Quantas pessoas, no caso de Paulo, na cadeia, ele fazia discípulos?
No palácio, ele fazia discípulos. Na rua, fazendo tendas, ele fazia discípulos. Na rua, ali vendendo as tendas que ele fabricou, ele fazia discípulos. Na escola, no seminário que ele montou, ali ele fazia discípulos. Fazer discípulos não significa ter que fazer um curso teológico, um curso de discipulado, ou fazer discípulo, vou pegar a pessoa, vou levar ela para fazer um curso. Não. Fazer discípulo é fazer com a vida. É simplesmente, gente, é muito mais simples do que a gente imagina. Eu estou pensando ainda onde é que Satanás entrou nessa história e conseguiu meter a mão nessa história para cegar o nosso entendimento da forma como ele cegou. Todos nós que conhecemos Jesus somos chamados, capacitados, autorizados, empoderados para poder fazer discípulo. Todos nós. Isso não é uma tarefa para pessoas especiais. Isso não é uma tarefa para pessoas bem formadas, doutos, teologicamente. Não, gente. Isso é uma tarefa para quem conhece Jesus. Quem conhece Jesus, quem vive Jesus, quem vive a nova vida com o Senhor Jesus, quem ama o Senhor Jesus, quem anda com o Senhor Jesus, quem desfruta da graça, da comunhão, da alegria de Jesus, não é possível que não pode falar disso para quem quer que seja. A mensagem é muito simples. À medida que vocês forem, façam discípulos, indo e fazendo discípulos. Vai trabalhar? Faça discípulos. Vai para o mercado? Faça discípulos. Indo para o consultório, medicando, consultando, trabalhando, faça discípulos. O advogado que vai para o fórum, que se encontra com o juiz, a autoridade, faça discípulos. Na escola, da mesma forma, faça discípulos. Todo aquele que conhece Jesus, ama, segue Jesus e o serve de todo o coração, está apto a comunicar essas verdades. Agora, é difícil, não é? Por que será que é difícil? Eu quero ouvi-los agora nessa manhã, eu quero ter essa interação. Fazer discípulos é o que Jesus está dizendo. Você faz discípulo à medida que você vai, à medida que você vive, você anuncia, você compartilha. Eu vou compartilhar o quê? Eu vou falar o quê? É o que eu falei para os meus filhos. É o que eu falei para os meus colegas de faculdade. Olha, gente, não queiram saber como que era a minha vida. Teve um tempo da minha vida que eu não conhecia Deus. Ah, como é possível não conhecer Deus? Você era um agnóstico? Um cético? Não. Era ignorante, espiritualmente falando. Eu conhecia Deus de ouvir falar, eu conhecia Deus religiosamente. Mas o dia que eu comecei a ler os evangelhos, ao ler os evangelhos, que eu descobri que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus está vivo, isso mudou a minha vida, trouxe uma nova perspectiva, trouxe uma nova esperança, trouxe luz para minhas trevas, trouxe luz para a minha existência. É só se isso não aconteceu na sua vida para você não poder falar. Mas se aconteceu, você pode compartilhar, porque tem autoridade, a autoridade de Jesus, o poder de Jesus para poder fazer isso. Isabela?
Só um pouquinho, Isabela, por favor. Eu quero ouvi-los mesmo. Graça e paz, irmãos. É muito bom a gente realmente poder falar dessa alegria que nós vivenciamos de estar no Senhor. Eu tenho podido partilhar isso. Mas o que eu vejo? Esse mundo secularizado, eu que convivo com muita gente, eu vejo a dificuldade que eles acham que Deus é um ser e que está tudo certo. Aos poucos, você vai tentando falar, mas eu acho que aí é onde que o diabo mais tem colocado a questão para poder quebrar das pessoas. É isso? É isso, Isabela. Eu estava lendo sobre isso ontem ainda. Foi assim tão iluminador. Estava lendo o livro do Randy Pope, Discipulado na Igreja. E ele falando que, em alguns momentos, viver a fé é fácil, porque a própria cultura ela já é uma cultura muito sintonizada com a fé. Mas tem momentos que esse hiato é muito grande, e é o tempo que nós estamos vivendo. O hiato, né, da cultura, do pensamento da cultura com o pensamento da fé, assim, está muito grande, né? Você não é tão velha, mas lembra que há poucos anos atrás o temor de Deus era muito presente na sociedade, nas famílias. Hoje virou um caos e uma loucura, né? Então o hiato é muito grande, então o desafio é grande. E a sua colocação ela é extremamente pertinente. Diante desse distanciamento da cultura, dessa resistência da cultura, nós podemos assumir uma postura de medo e ficarmos acanhados e acovardados e não falar nada. Porque quando eu coloco a minha opinião do que eu creio, na palavra, do Jesus que ressuscitou, que está vivo, eu ouço o que eles têm para me dizer. Antes eu ficava constrangida. Hoje eu digo assim, tudo bem, mas não é essa a minha visão. A minha visão é essa, é o Senhor que está vivo, é Ele que te salva, eu creio em céu e inferno. Então, começa a pensar nisso aí. Mas eu vejo que as pessoas ficam resistentes. Com certeza, porque a cultura é resistente. E Jesus disse que ninguém entra na casa de um valente e toma os seus bens sem primeiro amarrar o valente, né? Ou seja, há uma resistência espiritual, Isabela. Mas eu fico muito feliz de ouvi-la, porque eu sei os meios que você acesse por onde você anda na sociedade, que são meios realmente muito difíceis, mas que Deus colocou você ali como uma luz. E nunca podemos esquecer que o Senhor tem os seus, que a palavra ela não volta vazia. O que você precisa, não é? Me permita, com muita clareza e humildade também, nesse caso, é orar. Fala, Senhor, eu anuncio a Tua palavra para o fulano de tal. E começar a orar por ela. Que essa palavra caia no coração dela, né, e produza frutos. E me dê outras oportunidades. Porque o trabalho não se limita a anunciar. O discipulado, por isso que a gente está trabalhando aqui, o discipulado ele é mais completo. O discipulado é anunciar, ensinar e batizar. A obra do discipulado fica completa quando você insere a pessoa na comunidade ou no corpo de Cristo, que é a igreja. Estão percebendo? Nós vamos falando aqui pouco a pouco e a gente vai entendendo. Áurea. Pastor, isso é verdade. Nós somos testemunha, Márcia, eu, Alice, né, que trabalhamos 41 anos no salão. Sim. A gente achava que pessoas que
frequenta lá, às vezes, toda semana, tem gente que vai lá toda semana, 2 vezes na semana, achávamos que jamais chegaria essa oportunidade de falar do amor de Jesus. Jamais chegaria a oportunidade de chegar a orar por essas pessoas. E a gente ora, Senhor, abençoa que nossos clientes sejam alcançados, abençoa suas vidas pessoais, né? E esses 41 anos foi assim, está sendo Amém. assim. Amém. Somos privilegiados de falar do amor de Jesus, né? Amém. Graças a Deus. Então, qual que é o segredo? Oração. Oração. A gente ama tanto elas, que elas já são 40 anos de convivência. Então, nós a amamos como fossem nossos, né? E orando, e algumas convertem, outras livram da depressão. Então, assim Deus vai fazer na obra. E eu vejo assim também, aonde nós formos, qualquer lugar, seja um passeio, seja qualquer lugar, uma festa, uma reunião, é uma oportunidade de nós falarmos do amor de Jesus. Se não falamos com palavra, falamos com nossa atitude. Amém. Tem muitas pessoas que nos veem e falam assim, nossa, são cristãos evangélicos, né? Isso. E somos testemunho diante dessa sociedade. Amém. Obrigado, Áurea, Isabela. Eu queria que vocês entendessem também que o discipular, ele é um trabalho mais completo. O discipular, ele tem início com o anunciar, com a proclamação. Mas o que Jesus falou? Olha, fazei discípulos de todas as nações, de todas as etnias, de todas as raças, cores, condição socioeconômica, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual que é a importância do batizar? O batismo, ele é um rito, não é? O batismo, ele é um rito de transição, como todos os ritos. Antropologicamente falando, todos os ritos eles significam transição. Por exemplo, antigamente, hoje quase não se faz mais, quando a moça fazia 15 anos, fazia aquele celebração, aquela festa. Debutante. Né? Debutante. O que significa debutante? O que significa debutar, debutante? É uma passagem, uma mudança de etária. O pai, a família está dizendo, ela está pronta para namorar, né? Ou seja, está fazendo um rito de transição. Aí ela arrumou o namorado, ficou noiva, vai casar. Aí faz a cerimônia do casamento. O que significa esse rito? Por que ele é público? Por que ele é público? Por que o casamento é um ritual público? Porque está dizendo, olha, esse senhor agora, esse jovem e essa jovem, estão formando uma família. Estão passando da vida solteira para a vida familiar. Eles estão deixando a casa dos pais para formar a sua própria casa, a sua própria família. E o batismo, o que o batismo quer dizer? Inserindo na família de Deus, né? O batismo, ele está deixando o mundo, está morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, está fazendo uma transição. Ele está mudando o rumo da sua vida, está sendo inserido na comunidade, na família de Deus, no corpo de Cristo na terra. Por isso que o batismo é importante. Pastor, a Áurea falou aí dos clientes, eu sou um fruto de lá, né? Ah, que bênção, Zete. E a gente tem que, como a Áurea falou, onde tivermos, nós temos que fazer discípulos. Eu fui trabalhar, eu saí de um setor, passei para o outro, no que eu estava, o diretor não permitia, assim, fazer uma coisa maior, né? E eu vim para o RH, e lá, assim, estava muito difícil, o diretor, primeiro momento que ele tinha entrado ali, conhecia pouco, né?
e tendo dificuldade. E eu comecei, às vezes, a orar com ele ali na sala. Depois alguém percebeu e foi chegando. Eu sei que ficou um número maior que cabia na sala. E eu eu quis fazer em um lugar mais espaçoso para que todo mundo tivesse liberdade. Uma moça veio e falou comigo assim: não pode não, o vice-prefeito não aceita. Falei: vou conversar com o meu secretário. Aí fui lá, conversei com o secretário, ele falou: pode fazer e me chama. Hoje nós estamos fazendo um momento com Deus, toda segunda-feira de manhã. Tem dia, pastor, que dá 60 pessoas. Né? E assim, muitos já aceitaram Jesus. Isso. Quando chega na segunda-feira, agora nós mudamos para a prefeitura nova, e todo mundo preocupado se a gente ia ter lugar para a gente falar de Jesus na segunda-feira. Amém, e Zete. Criamos um ambiente, e agora a gente já tem um espaço certo, mas é assim, onde tivermos, nós temos que nos deixar usar por Deus para evangelizar, né? Quebrar a timidez, que é uma das coisas que mais dificulta, né? Amém. Obrigado, Zete, Áurea, Isabela. Louvo a Deus pela participação de vocês, porque é muito importante, e elas estão abrindo aqui para a gente o entendimento de que é perfeitamente possível, no seu local de trabalho. Eu participei, né, nas empresas que trabalhei, nós fazíamos. Tinha o culto que era realizado. Na faculdade, quando eu estava na faculdade, eu participava do clubinho, né? Da reunião dos estudantes com o objetivo... Qual o objetivo? Qual o objetivo, gente? Agora, preste atenção. Eu tenho que insistir nesse ponto para quebrar aqui alguns paradigmas. Evangelizar é só o início do processo. Já é maravilhoso você conseguir orar com alguém, você conseguir falar de Jesus para alguém. Gente, glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus vai fazer a obra. Agora, é maravilhoso, extraordinário, quando você consegue acompanhar essa pessoa, firmá-la na fé e vê-la produzindo frutos. Aí sim, aí é os céus. Aí é uma delícia completa, né? Silvio? Pastor, dentro dessa colocação que o senhor está fazendo, na missão dos 70, sim, Jesus deu outras missões aos discípulos, para ir orar pelas pessoas, curar enfermos, né, expelir demônios. E ele não pediu para fazer discípulo naquele primeiro momento. Talvez seja a missão final, talvez de os discípulos mais preparados, talvez fosse isso. E a minha pergunta consiste nisso. Essa missão de fazer discípulo, ela é um momento de deputante, de mudança de nível, né, dos discípulos? Sim. Seria mais ou menos isso? Eu não vejo dessa forma, Silvio. Eu vejo a questão do poder e autoridade que é colocada à disposição. Nesse momento que Jesus diz para eles: ide, fazei discípulos, Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nós agora temos o poder, a autoridade, esse poder e essa autoridade é colocada à disposição, plenamente à disposição de vocês para realizar essa obra. A morte e ressurreição de Jesus muda as coisas na dimensão espiritual. E com a morte e ressurreição de Jesus, nós recebemos também o Espírito Santo. E por isso, talvez, na sequência, ele pediu para que os discípulos ficassem em Jerusalém, para que eles pudessem ser revestidos do poder. Exato. Cabe aí essa responsabilidade aos discipuladores. Isso. Né? Então, a grande mudança foi a presença do Espírito Santo. Então, gente, né, Isabela, Zete, Áurea e os demais,
o que vai fazer a diferença é essa presença do Espírito Santo. Até eu entro aqui no passo seguinte, né? Estou vendo aqui o Lucas, que é homem de autoridade, entende bem a autoridade. Eu quero falar sobre isso. Silvio Lucas foi comunhão plena aqui, Lucas. Estava olhando para você e você pediu a palavra. Obrigado, bom dia, irmãos. Pastor Jesus, diante dessa grande comissão que nos é posta, até o senhor fez uma contextualização, hoje eu vejo que a questão do proselitismo religioso, né? Hoje há uma censura assim, quase que absoluta. E uma censura que não se encontra mais assim, só nos espaços públicos. Essa censura hoje está aqui na igreja. Perfeito. Né? Eu até lembrei de um episódio que aconteceu essa semana, até foi bem divulgado assim, nos jornais, na Assembleia de Deus, lá em Brasília, um pastor, salvo o melhor juízo, ele falou assim, todo homossexual tem uma reserva no inferno. Só que o culto estava sendo transmitido, e isso ganhou repercussão, e aí algumas associações, né, pró-movimentos, né, LGBTQIA+, tal, ajuizaram uma ação civil pública. E aí eu lembro que o juiz, na decisão liminar, mandou tirar o vídeo, né, tirar o vídeo lá do YouTube. Essa ação até foi, essa semana, julgada improcedente. Eu fiquei até perplexo. Nossa, deixa eu ler essa decisão. E interessante, porque hoje o discurso cristão, nesse mundo que a gente está vivendo, ele é um discurso de ódio, ele é tomado assim, nossa, eu estou sendo invadido, a minha liberdade, né? É um discurso sempre de restrição. Sim. Por outro lado, pastor, eu vejo que assim, o amor de Deus é tremendo, né? Verdade. É maravilhoso. E nós, cristãos, também, eu tenho essa dificuldade. Como que eu vou manifestar, né, para aquele amigo meu, aquele colega que não é temente a Deus, que não conhece a Deus, como que eu vou demonstrar esse amor? Me parece que, às vezes, a gente reage em momentos, nessas situações limites. Sim. E aí o evangelho vem naquele tom, assim, né, duro. Agressivo, exatamente. Impositivo. Isso. Por outro lado, eu também me incomodo com o nosso silêncio nessas questões. Então, assim, eu queria, assim, se o senhor puder comentar, claro. Como que o senhor vê essa situação? Como que a gente pode agir mesmo diante do que foi nos posto pela palavra de Deus? Sim. Eu acho, Lucas, que essa é exatamente a beleza do discipulado, essa ideia de vida na vida. Porque nós estamos trabalhando uma diferença entre você amar a pessoa, abordar a pessoa em forma relacional e amorosa, e você abordá-la para fazer um convertido. Tem uma diferença muito grande, conceitualmente, de catequizar e discipular. Tem uma diferença muito grande de ser proselitista, né? Eu faço essa distinção conceitualmente, porque quando eu quero catequizar, eu quero simplesmente mudar o outro do Flamengo para o Fluminense, do partido A para o partido B, né? Agora, quando esse amor de Jesus elarde no meu coração, é diferente. Eu acho que você mesmo deu a resposta. O amor, ele é contagiante. Quando o outro percebe que o que eu estou falando é em amor, real e verdadeiro, aquilo derruba barreiras, comove as entranhas, né? E eu me lembro, isso para nós está sendo novo aqui no Brasil, mas há 21 anos atrás, eu recebi em casa que alguns irmãos se lembram do George, o Steve, que eram irmãos que vieram da Escócia. Eles ficaram um bom tempo lá em casa e foi uma bênção muito grande. E há 21 anos atrás, eu já me dizia que na Escócia era proibido você
abordar a pessoa para poder falar de Jesus, para poder pregar o Evangelho. E, naquela ocasião, eu fiquei chocado, achei um absurdo, né? E hoje eu vejo que isso está acontecendo aqui no Brasil. Mas, como é que eu percebo isso, né? E até por isso que estamos falando e trazendo a questão do discipulado para a igreja, porque o discipulado ele é relacional. E o mundo hoje, pós-moderno, é um mundo relacional. Ele é um mundo existencial, não é mais um mundo conceitual, não tanto mais, né? Ele não é totalmente pós-moderno, é uma modernidade tardia, mas as pessoas não estão tão interessadas no discurso. E quando você diz, olha, você vai para o inferno, isso realmente é muito ofensivo e muito duro. Ela vai, mas isso é um discurso, né? As pessoas hoje olham para nós não a partir do nosso discurso, da nossa doutrina. Elas olham para nós para saber se o que eu falo, eu vivo. Isso hoje é a força do alcançar, é a força de quebrar barreiras, né? Eu já contei para vocês aqui e conto assim como aprendizado. Eu estava num círculo que era de ciências da religião, um mundo científico, numa universidade. E ali estavam pessoas de todos os credos que se possa imaginar. E eu estava ali sentado, e chegou a minha vez, perguntaram o que eu era, eu me apresentei, eu sou pastor da Igreja Batista, e foram rodando ali, perguntando às pessoas, outros disseram, eu sou de matriz africana, religião de matriz africana, e tinha uma ali que só falava de orixás e candomblé, e eu fui ficando assim, na minha formação carismática, pentecostal, muito agoniado com aquilo. E eram poucas pessoas ali na sala, e eu pensei, se esse camarada no final vier para o meu lado, meu Deus, o que eu vou fazer? E fiquei ali naquela... A hora que eu agacho para juntar minhas coisas, olho de rabo de olho, ele vem caminhando para o meu lado. Eu falei, Jesus, é agora. Ele chegou para mim com um pedacinho de papel e falou assim, Jesus, lá na sua igreja tem reunião de oração? Eu falei, tem. Ele falou assim, aqui é o meu nome, Rafael fulano de tal. Você pode pedir os irmãos para orarem por mim, que eu não estou bem de saúde. Eu falei assim, Senhor, eu sou muito mal. Eu não tenho o coração de Jesus. Eu tenho o coração da religião, da formação religiosa. Mas as minhas entranhas, o meu coração, não se comove plenamente pelo outro, né? Eu acolhi naquele momento, né? Tivemos ali foi coisa de Deus mesmo, né? Ele estava fazendo um pedido e eu aqui processando, falando, Jesus, o meu coração não é como o do Senhor. Muito do discurso religioso hoje ele realmente é um discurso de ódio, não é verdade, Lucas? Ele é um discurso de ódio. Se eu fosse homossexual, eu não iria para algumas igrejas evangélicas. Eu não iria. Pela forma como eles falam, pela maneira como eles abordam. Se eu fosse de uma religião matriz africana também, eu não passaria perto de algumas igrejas, porque a repulsa, né, o discurso, ele é agressivo, ele é virulento, né? E aí vem a sua pergunta muito clara, cristalina, como não abrir mão da verdade,
É como não ser conivente e, ao mesmo tempo, não ser agressivo, não transformar isso numa bandeira. Aí é a graça de Deus operante no nosso coração. É quando eu aprendi, assim, pessoalmente, tenho aprendido, sabe? Amar as pessoas. E eu sei que isso não procede de nós, é quando nós realmente amamos. E outro aprendizado assim, que eu tive, que eu fiquei pensando muito nele, o pastor Josué conhece, pastor José de Oliveira. Pastor José de Oliveira, já faleceu, ele era mais velho do que eu. Se estivesse vivo hoje, talvez com uns 80 anos, pastor José. Então, ele era de uma geração, outra geração, né, mais velha do que a minha, cabeça mais trancada para algumas coisas. Mais de 80. E ele era militar, que reforça mais ainda, né? E ele compartilhando, assim, compartilhando coisas de Deus mesmo. Ele disse que estava no Bradesco para fazer uma transação e teve um mal súbito e caiu ali no chão, chamaram ambulância, levaram-no para o hospital, acho que era um ataque cardíaco. E ele falou, pastor, naquele hospital eu fui tratado por um enfermeiro que era homossexual. Eu nunca fui tão bem tratado em toda a minha vida. Como ser humano, como pessoa, com a dignidade que eu fui tratado. Eu nunca fui aquilo, ele falou assim, aquilo quebrou algumas coisas dentro do meu coração. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, concordar, não vamos e não temos como, é a palavra de Deus. Mas odiar é duro, gente, não é de Jesus também. A fé cristã é uma fé que morre, não é uma fé que mata. Se o outro quiser me matar porque não aceito, mas o amo, eu vou morrer. Mas eu não vou matá-lo. Eu não vou matá-lo, não vou discriminá-lo, não vou concordar com ele, mas também não vou execrá-lo, não vou matá-lo. Então, falar do discipulado, falar de Jesus, nos coloca nessa tensão realmente, nessa tensão do preconceito, da preconcepção, da verdade em amor. O que eu sei hoje é que as pessoas que nos ouvem, que nos ouvirão, e que me ouvem, e elas me ouvem, é porque elas sabem que eu amo. Eu não concordo, eles sabem que eu não concordo, mas sabem que eu amo, né? Graças a Deus. Eu sei que isso é uma obra de Deus. Isso é por força institucional, eu já sou, né, rejeitado, enquadrado em muitos preconceitos, mas quando a pessoa convive, que a gente conversa, é diferente. Então, é Jesus, é a graça de Jesus, é a graça do Espírito Santo. Eu fico imaginando Jesus, como que era Jesus, né? Vou colocar assim para contextualizar. Os crentes da época chegaram para Jesus e falaram assim, mas como é que você senta com os publicanos? O mestre de vocês come com esses pecadores e assenta com esses pecadores? E Jesus assentava e comia. Olha só, Lucas, eu não posso dar carona para uma prostituta. Se vocês aqui me virem carregando uma prostituta no carro,
não espera nem amanhã, reúne o conselho, né? Pastor Jesus estava com o carro, né? Carregando uma fulana assim, assim, assado. Mas se ela estivesse precisando de uma carona, eu não posso dar carona para ela, por causa da religião, dos preconceitos nossos, religiosos, né? É tão engraçado, eu não sei se foi brincadeira, foi até a Lucimeire, né? Isso, gente, é uma coisa incrível, né? Nós estávamos lá em Curitiba, estava lá em Curitiba, aquele milhão de gente. Essa semana, alguém veio na igreja e falou assim, pastor, meu cunhado viu o senhor lá em Curitiba. Eu falei, o quê? Não acredito. Lá em Curitiba. Mas falei muito, né? E foi muito oportuno, Lucas, a sua participação, como sempre, dos irmãos. Mas, assim, o que me queima o coração, o que me arde o coração, gente, é Jesus. Jesus era ímpar, era único. E se ele não fosse, onde é que a gente estaria? Né? Vocês, com certeza, vocês não me receberiam, não me aceitariam. Se vocês soubessem quem eu era, como era a minha vida, como era a minha história. Minha história de vida familiar. Né? Hoje, não. Hoje eu tenho uma família bonita, limpa. Sou limpo, cheiroso. Mas é por causa de Jesus. E por que Jesus não pode fazer isso na vida do outro? Por que Jesus não pode transformar outro que nós condenamos e estão errados mesmo e deveriam mudar? Mas por que Jesus mudou a minha, mudou a sua? Por que Jesus não pode mudar a vida dele também? Claro que pode. Agora, ele vai fazer isso a partir de nós. Então, é isso. Sandra? Graça e paz, irmãos. É só compartilhar que nós também estamos trabalhando com as crianças a respeito do para que sejamos luz, né? E onde, tipo assim, a gente tem falado para as crianças que nós estamos estudando o versículo: assim brilhe a luz de vocês. E desde o pequenininho, de 1 e 2 anos a 6 anos, nós estamos falando sobre eles, né? E na semana passada eu ministrei sobre Jesus diz para contar aos outros sobre ele, sobre a grande comissão. Tudo que o senhor está falando aqui hoje foi falado com elas, né? E tem uma parte que fala assim, que eu falei para eles, né? Você pode ser luz onde você estiver. Seja na sua casa, seja no parquinho, seja na sua escola. Fala para Jesus, fala para Jesus que Ele quer ser seu amigo. Fala assim, eu sou o amigo de Jesus, e Jesus também quer ser seu amigo para sempre. Aí, às vezes, você pode pensar, mas sou uma criança, tia, como que eu vou falar? Você pode falar do amor de Deus. Amém. Você vai falar que Jesus, Ele é seu amigo e Ele quer também ser amigo de todos para sempre. E eles entendem, claro. Né? Eles comentam, eles muito falam assim... melhor do que nós. Minha tia não conhece Jesus. Você vai falar para ela. Você vai falar para ela que Jesus quer ser amigo dela para sempre. Obrigado, Senhor. Né? Então, assim, é muito, muito maravilhoso. Tem só uma parte aqui que eu quero falar aqui, que foi falado para eles, que fala assim... Peraí. Que fala assim... Aqui. Jesus está vivo e Jesus quer ser seu amigo para sempre. Quando vamos e contamos a todos, em todos os lugares, que Jesus está vivo e que Jesus quer ser seu amigo para sempre, estamos fazendo o que Jesus diz, e quando fazemos o que Jesus diz, assim brilha a nossa luz. Né? Então, a gente tem falado isso, Sandra, para as crianças. Que bom. Né? Eu vou encerrar as participações de vocês para eu terminar aqui, mas eu só quero pontuar, gente, olha que beleza. Não tem lugar melhor do que a escola dominical. Como eu fico triste quando os pais não vêm à igreja e
não vem e não traz os filhos. A nossa escola dominical infantil tem sido uma bênção maravilhosa. E é o lugar das crianças, né, aprenderem a palavra de Deus. Mas deixa eu dar continuidade aqui. Fazer discípulos sob a autoridade de quem? Muitas vezes os fariseus perguntaram para Jesus, como que a autoridade faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Não é? Seria a mesma coisa que perguntaram ao médico, por que você atende, por que você medica, por que você prescreve? Com que autoridade? Quem nos deu autoridade ou nos mandou fazer discípulos? Aquele que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Então, é para Jesus. A coisa já muda aqui. Não é para mim, não é para a igreja, mas é para Jesus. É para a glória de Jesus. É em nome de Jesus. Isso faz uma diferença muito grande, né? A outra coisa, fazer discípulos é um pouco mais do que apenas falar de Jesus. Batizando-os, ou seja, tem que acontecer a transição. Tem que virar a chave, né? A pessoa tem que ser inserida no corpo de Cristo. Por isso que nós perdemos muito também quando a gente perde de vista a igreja como um corpo espiritual e fica na nossa cabeça a igreja como instituição. Instituição, administração, sabe? Nós perdemos a dinâmica da vida espiritual. A igreja é um corpo espiritual, é uma família espiritual, é o corpo de Jesus. Então, essa obra do discipulado tem que anunciar, mas a pessoa tem que comungar, ela tem que batizar e tem que fazer parte, né? Ela tem que ter esse sentido de pertença ou de pertencimento, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ensinando-os a viver a palavra. Ensinar não é apenas passar conteúdos ou conceitos a respeito da fé, mas principalmente a colocá-los em prática. Nós criticamos muito a pós-modernidade, mas Deus trouxe algumas coisas boas com ela. Quando eu me converti há 44 anos atrás, graças a Deus por isso, um bom crente era aquele que lia a Bíblia 100 vezes, né? Teve um dia que chegou um para mim e falou assim, o senhor sabia que eu já li a Bíblia 150 vezes? Eu falei assim, uau, mas aprendeu muito pouco, né? Pensei comigo, não falei, né? Porque a forma como ele falou era uma forma assim, muito arrogante, né? Quem lê a Bíblia 150 vezes e ela operou algum efeito na vida dele, ele não vai sair contando e propagando aos quatro ventos. Mas naquela época, o bom crente era aquele que sabia a doutrina de cor. Ele sabia a doutrina, ele pregava, ele dava estudo bíblico, chegava em casa, batia na mulher. Ele era um lorde na igreja e em casa um cavalo. Os filhos não queriam nem saber de igreja, porque ele tinha 2 pais. Né? É aquela história de que na igreja ele era uma pessoa maravilhosa, mas em casa, na vida cotidiana, era completamente desequilibrado, transtornado. Então, o ensinar, ensinando-os a guardar, é porque você guarda. Se eu ensinar meus filhos a guardar e não guardar, vai, gente, é hipocrisia.
Então, o ensino bíblico é o ensino não do discurso, mas é o ensino da prática. É o ensino da prática. É o ensino vivencial, existencial. Esse tem poder. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Vamos ficar em pé? Descansar aí as pernas um pouquinho. Vamos levantar. Gostaria que você pensasse nisso, né? Quem é Jesus para você? O que Jesus fez na sua vida? O que significa a presença de Jesus na sua vida? E agora a pergunta mais difícil, né? O quanto você é parecido com o Senhor Jesus? Quanto você se parece com Jesus? No coração. Às vezes nós nos esquecemos, né, que esse mundo caído, ele foi objeto do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus amou, Deus ama o mundo, Deus ama as pessoas, Deus ama o ser humano. Ah, mas o fulano, o ciclano, faz isso, faz aquilo outro. Deus ama. E ama tanto que deu o seu filho. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Quando Deus quer abraçar alguém, Ele vai abraçar através de quem? Através dos meus braços. Quando Deus quer consolar alguém, Ele vai consolar através de quem? Diga, através de mim. Quando Deus quer socorrer alguém, vai socorrer através do INSS, através do Estado, também, mas principalmente através de mim. Eu sou corpo de Jesus. Na terra, Jesus se move através do seu corpo. Nós somos os braços, as pernas, os olhos de Jesus. Senhor, graças te damos por essa manhã aqui na tua presença, Senhor. Somos do Senhor, fomos chamados nesse tempo, nessa geração, no meio, ó Deus, de todas essas coisas que nós estamos vivenciando. Cremos, mas cremos de todo o nosso coração, com base na tua palavra, que nós fomos chamados, separados, para sermos o povo do Senhor, família do Senhor, aqui na terra, Senhor. Ilumina o nosso entendimento, ilumina a nossa compreensão, dá-nos a tua palavra, aviva a nossa vida, tira os nossos olhos de nós mesmos, coloca os nossos olhos no Senhor, no reino do Senhor, e nas pessoas que são o objeto do amor e do cuidado do Senhor. Nós choramos, pedimos e suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém?